Fala, empreendedor, tudo bem? Meu nome é Lucas Padula, da 12 Business Solutions, e semana passada a gente começou um projeto muito especial, no qual eu mostro o que a 12 faz um pouquinho mais. Então a gente estava entendendo sobre a Vertex Tênis, que é uma empresa, uma missão aqui, que a gente vai criar um dashboard. Nós somos os consultores de dashboard, um dos produtos da 12 Business Solutions, e vamos trazer essa solução para essa empresa. Então a gente pegou aqui o contexto, quais foram os pedidos que eles nos trouxeram, e colocamos na inteligência artificial do Gemini pra gente fazer. Eu já fixei ele aqui como primeiro para sempre que eu precisar de alguma informação ou quando eu for trabalhar alguma coisa, eu sempre ir aumentando o nível de coisas que estão aqui dentro, né? O nível de informações aqui dentro. Então, como no primeiro momento eu pedi para a IA ser um auxiliar aqui na minha jornada, e ela já me deu o primeiro passo, que é o que a gente vai fazer hoje, que é o entendimento dos dados da Vertex. Esses dados, né, vieram diretamente aqui da Experian, uma empresa que ensina a gente, né, a questão do Power BI e outras pessoas. Se você quiser aprender um pouco mais, se você quiser ter acesso a esse curso, eu vou dar um cliquezinho aqui, né, vou deixar o link em algum lugar aqui. Você pode ver o site, recomendadíssimo. Então vamos ver aqui a base de dados que eles nos fornecem, né? Vou abrir ela aqui e ele vai me encaminhar para um Google Drive. Então, pelo que eu estou vendo aqui, né, tudo isso aqui eu estou fazendo é, de improviso mesmo, mas vamos olhar as bases do zero aqui. Base de dados aqui, missão zero. Então a gente tem aqui as vendas dos produtos, tá? Isso aqui provavelmente ele extraiu de algum sistema dele, alguma coisa. Subcategoria e categoria do produto. Beleza, aqui por região. Legal. Eu vi que tem uma outra planilha em Excel aqui, ó, acompanhamento comercial. Ah, legal. Esse aqui é o jeito que eles apresentam os dados hoje. Então, provavelmente, subcategorias. Legal. Beleza. Olhando para todos esses dados aqui, o que parece, né, que eles estão extraindo um relatório do sistema ou estão preenchendo tudo pelo utilizando mesmo o Excel para preencher mês a mês o que eles precisam. Eu não estou vendo aqui um contexto de dia para a gente fazer algumas análises. O que a gente tem é mês e ano, né, o segmento da loja, o estado, a região, a subcategoria, quantidade de itens, custo unitário, custo total, vendas e categoria de produtos. Legal. Então, o que a gente tem que entender como consultores nessa parte? É entender da onde vêm esses dados, como que a gente vai fazer para que eles se mantenham sempre atualizados, né? A gente vai ter que criar algum tipo de serviço, alguma robotização para baixar esse relatório. O sistema que eles utilizam lá, que eles utilizam tem APIs liberadas para a gente buscar esses dados, ou eles vão ter uma função lá, alguém que vai baixar relatórios todos os dias e colocar dentro de uma pastinha para que a gente consiga consumir esses dados. Tudo isso a gente vai, com um consultor de Power BI, entender para que a gente consiga personalizar, né? Que a gente consiga manter o nosso dashboard sempre funcional e sempre atualizado da maneira possível. O que a gente não percebeu, que ele disse aqui, tá? No desafio, mas qual que é a frequência de atualização, tá? A gente não tem essa frequência aqui, né? Não sabe se é um acompanhamento que ele vai fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, tá? Então a gente tem que ir pelos dados e sugerir para o nosso cliente: olha, pela base de dados que você está me fornecendo, a gente consegue fazer apenas uma análise mensal. Tá? E aqui está bem desatualizada, a base é de 2022, né? Mas se ele fornecesse os dados até 2024 nessa mesma estrutura, a gente conseguiria ir acrescentando informações aqui ad eterno, tá? Então a gente tem todas essas funções aqui, né, todas essas informações aqui. E caso ele não tenha, né, um sistema esteja fazendo tudo em planilha, a gente pode sugerir para ele alguns sistemas. E aqui a gente entra com o nosso conhecimento de implantação de sistema da 12 Business Solutions, a gente pode montar um sistema voltado para ele, né, até desenvolver um próprio, que esquematize de uma maneira mais fácil. Então, vamos lá. Entendemos a base de dados dele, ela está com uma granularidade, né, ou seja, o tempo que a gente precisa
mensalmente, a gente só tem as informações desde 2022, e como é um desafio que não tem informação, que eu não estou conversando com uma pessoa direta, a gente vai assumir que a gente só quer fazer uma análise do que passou, do que aconteceu daquele ano. E depois, se a empresa se interessar, a gente atualiza com os dados que aconteceram depois disso, entendeu? Aí, voltando aqui, a gente tem aqui a questão das nossas... Essa aqui é a nossa tabela fato, né? Ou seja, tudo que aconteceu vai estar nela. E essas duas aqui são as nossas tabelas auxiliares, que são as tabelas de... a tabela de menção que a gente fala, tá? E vamos criar aqui algo parecido com isso aqui para eles, né? Só que bem melhor utilizando o Power BI. Beleza? Entendido tudo isso, vamos começar a colocar a mão na massa. Vamos puxar aqui essa base de dados, eu vou fazer o download dela. Se não me engano, são os mesmos dados. Então eu vou vir aqui. Deixa eu voltar no Drive e pegar direto daqui. Vou baixar esse dado aqui. Beleza. Baixado, eu vou vir aqui no meu Gemini e vou enviar esse arquivo para eles. Faça uma análise dessa desafio proposto. Então, recapitulando, 2025 não tem mais como você fazer nenhum projeto sem utilizar inteligência artificial. Então, no primeiro vídeo lá, eu criei essa estrutura básica e pedi para que que o Gemini fosse um auxiliar meu nesse projeto. Então, eu vim aqui e pedi, falei que eu estou montando esse dashboard e ele vai colocar como um auxiliar meu. Aí eu copiei todas as sugestões aqui, né, que todos o texto aqui que eles me trouxeram sobre essa base de dados no desafio, né, que substituiu a entrevista que a gente faz no começo. Coloquei as informações aqui e ele já me deu uma estrutura. Aí, ó, fase 1 é o entendimento de dados que a gente está fazendo agora. E o que eu estou fazendo agora? Pegando a base de dados e subindo na inteligência artificial também, para ela ter essa capacidade de raciocinar junto comigo, né, entender os dados. Então, eu vou jogar aqui o arquivo em Excel e a mágica vai acontecer. Olha, o Gemini aqui já me passou, né, tudo que ele viu dentro dessa planilha Excel. Então, ó, performance financeira e evolução é obrigatório a gente ter. Então, ele já me passou aqui até as medidas DAX, que talvez que a gente precise utilizar, tá? Vendas e canais, os insights que eu vou ter e até uma sugestão de modelo de Power BI. Tudo isso aqui de forma rápida e automática. No próximo vídeo, a gente vai começar a materializar tudo isso aqui que ele está nos propondo e já vamos trazer as informações para dentro do Power BI para a gente conseguir já brincar com algumas coisas, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Lucas Padula, da 12 Business Solutions, uma empresa de inteligência de negócios. Até mais, tchau, tchau.